Bem próxima à cidade de Tóquio, capital do Japão, um dos países mais avançados tecnologicamente do planeta, ergue-se uma pequena montanha que, por estar cercada de água por todos os lados, surge como uma ilha. No entanto, essa ilha é completamente diferente de tudo o que se conhece atualmente, pois não se trata de uma formação natural. Ainda mais impressionante é pensar que, diferente do conceito que temos sobre as características básicas de uma ilha, essa estrutura não é feita de areia e rochas como é comum. Ainda mais improvável é saber que, mesmo que esteja em uso até os dias atuais, próximo à cidade de Tóquio, essa ilha faz parte de uma arquitetura antiga, visto que foi criada há mais de 4 séculos. No passado tinha a função de proteger os japoneses de possíveis inimigos, mas hoje assume um papel totalmente oposto. Quer saber do que essa ilha é feita e por quem foi construída? Então fica ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no Mundo Desconhecido e ative o sininho de notificação. Isso é importante porque, além de nos apoiar de diversas formas, você também nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Você já parou para pensar como uma ilha se forma? Na verdade, uma ilha pode ser formada de mais de uma forma. Podemos dizer que depende do tipo da estrutura natural. Por exemplo, existem as ilhas que são chamadas vulcânicas. Essas aparecem depois do acúmulo de lava, enquanto que, ao falar de ilhas continentais, podemos dizer que elas são formadas através do acúmulo de sedimentos ou mesmo pela erosão do solo. Esses são casos mais comuns, mas algumas ilhas surgem de uma forma, digamos, menos comuns, como, por exemplo, os chamados atóis. Neste caso, a formação é feita quando as rochas submersas vão ficando cheias de recifes de coral que vão aos poucos se fixando nelas. Um exemplo desse tipo de atividade de formação aconteceu no Japão em 2013, quando uma ilha simplesmente surgiu do nada, aproximadamente 970 quilômetros ao sul de Tóquio. Segundo a National Geographic, a ilha foi notada pela primeira vez no dia 20 de novembro de 2013. Menos de um mês depois de aparecer, ela teria triplicado de tamanho e se aproximado cada vez mais de outras ilhas próximas na costa do Japão. Todo o processo aconteceu bem rapidamente e, por isso, naquele momento, os pesquisadores acharam importante acompanhar de perto a evolução do fenômeno natural. A ilha, que recebeu o nome de Najima, virou notícia rapidamente e vários pesquisadores iam até ela a fim de estudar sua composição e seus detalhes. Porém, os barcos não podiam se aproximar dela num raio de 6 quilômetros, devido principalmente aos riscos de erupção. Esse é apenas um dos exemplos, pois várias ilhas dessa forma já surgiram ao redor do planeta devido a ocorrências, na maioria dos casos, completamente naturais. No entanto, a ilha que dá tema a esse vídeo possui uma origem diferente. Odaiba, como a região em que a ilha se encontra se chama, foi construída no final do período Edo, que durou do ano 1603 até 1868. Foi construída pelos japoneses da época para proteger Tóquio contra possíveis ataques estrangeiros. Daí o nome Daiba, que em japonês significa forte. Originalmente era formada por pequenas ilhas. Porém, um século depois, as pequenas ilhas foram agrupadas em ilhas maiores por aterros enormes e gradativamente o local tornou-se um grande centro recreativo e comercial. Em Odaiba, podemos encontrar alguns dos pontos turísticos mais emblemáticos de Tóquio, como o edifício da Fuji TV, Telecom Center, Tokyo Big Sight, uma réplica em miniatura da Estátua da Liberdade, um robô gigante, além de uma grande variedade de lojas, restaurantes e cafeterias. Em 1603, Tokugawa Ieyasu, imperador que havia consolidado seu governo sobre todo o Japão 3 anos antes, estabeleceu residência em seu castelo em Edo, tornando a cidade o novo centro político do Japão. A população da cidade cresceu acentuadamente, e no início do século XVIII, Edo era o lar de mais de 1 milhão de pessoas.
Mas apesar de seu status como uma das maiores cidades do mundo no século XVII, documentos contemporâneos descrevem esta metrópole como um lugar bonito e sem lixo. Isso porque leis proibiam o descarte de lixo em rios. Esse era trazido para centros de recolhimento localizados em torno da cidade e eliminados de forma sistemática. Este lixo se transformou em fertilizante para campos de vegetais e de volta para as mesas dos habitantes de Edo, uma sociedade que girava em torno da reciclagem. Os sistemas de esgotos no antigo Edo eram os mais avançados do mundo. O solo era uma mercadoria valiosa, coletada por comerciantes que a traziam aos fazendeiros para usar como fertilizante depois de tratado. Havia também um mercado em expansão de bens de segunda mão, com artesãos recolhendo roupas velhas, guarda-chuvas, etc., reparando-os e vendendo-os para reutilização. Pano era uma mercadoria especialmente valiosa e kimonos foram desmontados, costurados e usados por gerações. Foi a partir daí que o governante do país no período Edo percebeu que poderia utilizar todo esse material reciclado para outros propósitos. Ele então uniu o útil ao agradável. O território do Japão nunca teve proporções muito avantajadas. Por isso, decidiu avançar seu comprimento através da costa pelo mar. Dessa forma, arquitetos do Japão Edo estudaram a melhor maneira de compactar materiais reciclados que não poderiam ser usados em outras áreas, chamados por eles de entulhos, para formar uma base que, no futuro projeto, seria uma ilha artificial. Por esse motivo, a Baía de Tóquio é hoje cercada de ilhas de lixo, como o exemplo de Odaiba, construídas sobre aterros e desenvolvidas para uso industrial ou residencial. Logo após o fim do período Edo, essas áreas litorâneas estavam sendo equipadas com cais de embarque para comércio, e no século XX começou a sua utilização como locais de eliminação de resíduos. Odaiba, hoje o mais popular desses pontos litorâneos recuperados, descansa sobre a terra removida de canteiros de obras e os destroços de edifícios antigos. A cidade em si é construída sobre uma base de material reciclado. Literalmente, ela se ergue em meio à cidade de Tóquio, capital do Japão. Segundo um relatório divulgado pelo Departamento de Ciência do Governo do Reino Unido, revelou-se uma tendência nada animadora. Até 2025, os oceanos do planeta estarão 3 vezes mais poluídos com plástico. O problema é que, de acordo com as estimativas, atualmente já existem ao menos 5,25 trilhões de pedaços de plástico com tamanho médio de 5 milímetros que sujam as águas dos mares. Um estudo divulgado em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial de Davos afirmou que até 2050 os oceanos terão mais pedaços de plástico do que peixes. De acordo com estudos, esses materiais levam ao menos 450 anos para serem totalmente decompostos. Como comparação, cerca de 2 toneladas de resíduos biodegradáveis saem dos restaurantes da ilha artificial de Odaiba e outras lojas todos os dias. Estes resíduos são todos enviados para uma unidade de compostagem, onde é biodegradado e transformado em fertilizante. Este é, por sua vez, enviado para os fabricantes de fertilizantes que distribuem para os produtores de alimentos, finalmente trazendo o ciclo de volta para as mesas dos consumidores na forma de produtos agrícolas. Os resíduos não biodegradáveis, entretanto, são atirados através de canos pneumáticos para uma usina de processamento de lixo nas proximidades de Ariake, a primeira no Japão a ser conectada a uma extensa rede de tubos subterrâneos coletando lixo da área circundante. O calor produzido no processamento de resíduos nesta planta é capturado e armazenado para uso em sistemas de controle climático no Ariake Sports Center e em outras instalações em torno de Odaiba. Estes esforços de reciclagem de energia são reforçados por muitos edifícios na área que vêm completos com energia solar e uma vasta gama de sistemas de reuso de energia. O Japão produz uma grande quantidade de lixo, cerca de 52 milhões de toneladas vindas apenas de domicílios, mas cada cidade já tem suas leis para a reciclagem.
Não basta pensar apenas nos conceitos de incinerável ou não. O processo está num estágio bem mais avançado que isso. O Japão é um exemplo mundial no campo da reciclagem. Em 2010, 77% dos materiais plásticos foram reciclados. A reutilização de garrafas PET chega a 72% e a de latas está em torno de 88%. Com 128 milhões de pessoas e pouco espaço para aterros, principalmente em metrópoles como Tóquio, o país incinera 80% do lixo que produz. Esse trabalho de reciclagem no país, portanto, vem desde séculos atrás, desde o período Edo, quando as primeiras técnicas começaram a ser esquematizadas. Por esse motivo, podemos dizer literalmente que ela possui ilhas de lixo.